Até agora nós trabalhamos o álcool, enol e o fenol. Só que agora nós vamos dar continuidade trabalhando o aldeído e a cetona, tá? Esse primeiro vídeo eu vou falar para vocês como é que a gente identifica essa função orgânica numa cadeia, tá? E no outro vídeo fala um pouco sobre as propriedades, aonde aplica, aonde é que está localizado no nosso dia a dia, tanto o aldeído como a cetona. Então, a função orgânica oxigenada aldeído são compostos que apresentam o grupamento carbonila na extremidade da cadeia, ou seja, o carbono do carbonila é primário. Como assim, professor? Você já sabe que para eu identificar um álcool, ele precisa ter o OH, que a gente chama de hidroxila. Nesse caso aqui, da função oxigenada, aldeído, o que vai ter de diferente? Como é que eu identifico ela? Ela é representada por este C, que está no meio, o O, que é o oxigênio, ligação dupla, e o hidrogênio. Isso em um carbono primário. O que isso quer dizer? Quer dizer que o aldeído, a função orgânica aldeída, ela só vai ser encontrado, identificado, até mesmo classificada, se esse grupo aqui ele estiver nas extremidades, tá? Então, ele estando na extremidade, nesse formato que vocês estão vendo, eu posso afirmar que ali eu tenho uma função orgânica oxigenada do tipo aldeído, tá certo? Então, essa daqui é a cara que nós vamos ver na molécula quando a gente começa a olhar, identificar, querer saber, reconhecer quando eu tenho um aldeído. Aí eu coloquei logo para vocês aqui a função orgânica oxigenada do tipo cetona, tá? Eu vou falar um por cada, mas essa parte inicial eu botei as duas juntas. Por quê? Porque elas são parecidas e pode causar uma certa confusão na nossa cabeça. Mas vamos lá. A cetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila, CO, em um carbono secundário da cadeia, ou seja, esse grupo sempre vem entre dois carbonos. Onde vocês estão vendo aqui R1 e R2 é uma cadeia carbônica, é formada por carbono-carbono. E o CO, ele está no meio de dois carbonos, tá? O que a gente identifica logo aqui? Eu coloquei bem aqui para vocês a diferença entre o aldeído e uma cetona. Eles são muito parecidos, tá? Só que o aldeído, o carbono, quando fazendo dupla ligação com oxigênio, ele vai estar nas extremidades, ligado também ao hidrogênio, tá? Ele é identificado por COH. Já a cetona, ela não vai estar nas extremidades, ela vai estar no meio da cadeia, tá? Então, no carbono 2, carbono 3 e assim por diante, tá certo? Então, dá para ver nitidamente a diferença de um aldeído, tá? Que ele sempre vai estar nas extremidades, e da cetona, que ela vai estar no meio da cadeia, tá certo? Então, eu vou dar continuidade, tá? Não vacilem, por favor, não confundam aldeído com cetona, apesar de serem parecidos, mas não são a mesma coisa. Então, vamos dar uma retomada à parte dos aldeídos. Vou falar um pouco em relação à nomenclatura, tá? Dar um exemplo para vocês também, como é que eu identifico a nomenclatura, como é que eu escrevo a nomenclatura, lembrando que nós estamos trabalhando com a nomenclatura IUPAC. Então, vamos lá. A nomenclatura IUPAC dos aldeídos é feita com a terminação AL. Voltando lá, quando a gente fala de hidrocarboneto, termina com O. Quando a gente estava trabalhando o álcool, terminava com OL, do álcool. Nesse caso aqui dos aldeídos, vai terminar com AL, que é o início da palavra aldeído, tá? A cadeia principal é a mais longa, que inclui o grupo CHO, e a numeração é feita a partir desse grupo. Então, vamos ver o exemplo, porque fica mais fácil de nós visualizarmos. Coloquei um exemplo para vocês aqui de uma cadeia, onde eu tenho na extremidade, aqui para mim do lado direito, o grupo funcional do aldeído, tá? Que representa o aldeído, que é o carbono duplo oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, como é que eu vou dar a nomenclatura desse composto?
prefixo, que é o número de carbonos que eu tenho na cadeia. Depois vem o intermediário, que é o tipo de ligação, se é ligação dupla, simples e assim por diante. E o sufixo, que no caso é a função que eu tenho presente. Nesse caso, eu tenho a função aldeído, tá? Então, vamos lá. Número de carbonos, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, ou seja, eu tenho 3 carbonos. Quando eu tenho 3 carbonos, é chamado de prop. Ele só tem ligação simples, tá? Na cadeia principal. Esqueçam esse aqui, ó. Certo? Isso aqui é da identificação do aldeído, tá? Então, somente ligações simples, an. Eu estou trabalhando com aldeído, o sufixo vai ser o quê? Al. Então, como é que fica a nomenclatura? Propanal, certo? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Aqui eu já coloquei uma cadeia que tem também aldeído, tá? Que é um aldeído, só que agora ela vai ter uma ramificação. Só lembrando que o carbono, né, inicial, que está na extremidade, ele sempre vai ser o primeiro. Então, a gente começa a conferir por ele, tá? Então, bem aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, certo? Eu não posso começar a conferir daqui e subir nessa direção, porque esse carbono ele tem prioridade, tá? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Como é que eu vou dar a nomenclatura? Primeiro, posição e nome da ramificação. Local da ramificação, ou seja, o local em qual carbono está a ramificação e o nome da ramificação. Depois eu vou ter o prefixo, que é o número de carbonos, o intermediário, que é o tipo de ligação, e o sufixo, que é a função. Então, vamos para cá. Onde é que eu tenho ramificação? No carbono 2, que é quem? Metil. CH3 é chamado de metil. Número de carbonos, eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, que é chamado de butene. O intermediário são ligações simples, aqui que eu tenho somente, então vai ser o quê? An. E eu tenho uma função do tipo aldeído, então vai ser al. Então, como é que fica, né? 2-metil-butanal, certo? Então, essa é a parte da nomenclatura dos aldeídos, ela não tem mistério, é bem similar, né, com as demais. Claro que o finalzinho é que vai fazer a diferença, tá? Hidrocarboneto eu coloco O, álcool eu coloco OL, né? E no aldeído eu coloco AL, tá? Então, vamos identificar agora, falar um pouco em relação à acetona. Então, eu já coloquei aqui em relação à acetona, que nós já identificamos lá na frente, tá? Mas vocês vão ver também aqui no exemplo na cadeia, para poder facilitar melhor o entendimento. A nomenclatura IUPAC das cetonas contém a terminação ona. A cadeia principal é a mais longa, que inclui a carbonila, tá? E a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Professor, o que é carbonila? É carbono, oxigênio. Isso é chamado de carbonila, tá certo? Assim como OH é chamado de hidroxila, CO é chamado de carbonila. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de como é que a gente dá a nomenclatura da cetona. Começa a conferir na extremidade onde a cetona está mais perto. Então, bem aqui nessa pontinha eu tenho carbono, tá? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Quantos carbonos eu tenho? 5. Então, ele é o quê? Pente. O intermediário só tem ligações simples na cadeia principal. Então, é an. A posição da carbonila está no carbono 2, tá? Bem aqui, carbono 2. Então, eu preciso dizer aonde é que a cetona está presente. Ela está no carbono 2. E o sufixo, né? Que no caso é a função, que é a cetona. Então, vai ser ona. Então, fica pentan 2 ona. Isso de acordo com a IUPAC, tá certo? Claro que vocês em alguns livros vão encontrar o que a gente chama de nomenclatura usual, tá? Que é um pouco diferente em relação à da IUPAC, tá certo? Mas eu estou trabalhando com vocês a nomenclatura IUPAC, tá certo? Mas isso não impede de vocês pegarem outro material e tentarem visualizar ele, tá bom?
Então, vamos lá para mais um exemplo de nomenclatura de cetona. Agora, nessa cadeia, eu vou ter uma ramificação, tá? Quando eu tenho uma ramificação, como é que eu vou colocar o nome da minha cadeia, tá? Primeira coisa, posição e nome da ramificação. Mesma coisa que a gente viu lá dos aldeídos. Prefixo, intermediário, posição da função e sufixo. Local da ramificação e seu nome. Aí a gente tem que fazer a mesma coisa, conferir. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Certo? Como esse é igual a esse, eu poderia só fazer assim também, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Tá certo? Mas eu vou seguir linha reta. Então, aqui, a ramificação, ela tá no carbono 4, é chamado de metil. O prefixo é o número de carbonos, 5, então é pente. Eu só tenho ligações simples, então é an. A função da posição da função, perdão, é onde a carbonila está localizada. Ela está localizada aqui, ó, no carbono 2, então fica 2 aqui. A função é uma cetona, então é ona. Então fica aqui 4-metil pentan 2-ona, certo? Então não tem mistério, é um conteúdo bem tranquilo.